Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula online de física. Nossa aula é a aula 8, tá? Aula 8. Nosso tema, leis de Newton. Bom, eu vou tratar um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho sobre as leis de Newton agora. Vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. Como a ciência trata o movimento? Lembre-se que para tudo eu tenho que ter uma comprovação. Se eu tenho que ter uma comprovação, então a ciência, como um todo, não é nada mais do que um refinamento do pensar diário. Einstein, tá? Então vamos pensar sobre o movimento. O que faz um corpo cair em direção à Terra? Gravidade. Tudo bem, gravidade, eu entendo. Mas o que é gravidade? Certo? O que eu entendo sobre gravidade? É uma força que puxa os corpos na direção da Terra. Isso é o que normalmente você escuta em sites, comentários e outras coisas a mais. Mas aqui, vamos dizer o seguinte, que atrai os corpos na direção da Terra é a aceleração gravitacional, ou seja, a forma como a Terra gira. A força centrípeta da Terra gera uma aceleração centrípeta que nós chamamos de gravidade. Por que os objetos começam a se mover? Bom, se algo começa a se mover, é porque houve uma perturbação na ordem. O que é uma perturbação? Algo fez com que o objeto se movesse. Tá? Se eu vou disparar um arco e flecha, basicamente, eu tenho que esticar uma corda usando a minha força. Olha a palavra, a minha força. Se eu uso a minha força, eu consigo, por assim dizer, montar uma nova situação. Ou seja, eu consigo dar propósito ao movimento. O que faz com que um corpo deixe de exercer o movimento? A perca de todas as forças que estão ao redor dele. O objeto vai ficar parado, repouso absoluto, quando não tiver mais nenhuma força agindo sobre ele, o que é muito difícil, já que se eu pensar até mesmo uma mesa, uma cadeira parada, bom, nesses dois casos tem o quê? A aceleração da Terra. Então nós estamos com um constante movimento. Claro que o objeto está 100% parado é um ponto de vista. O que faz com que um objeto em movimento altere sua velocidade? Impedir de alterar a velocidade é ter o quê? Uma aceleração, tá? Uma aceleração. Tudo que causa uma perturbação na velocidade é uma aceleração, seja ela aumentando ou diminuindo a velocidade, tá? Respondendo a esses conceitos, partimos para o próximo. Bom, vamos dizer o seguinte. Começamos a estudar movimento com o universo aristotélico. O estudo do movimento começa com Aristóteles, há mais de 2000 anos, com ideias sendo discutidas e explicações sendo dadas. Por exemplo, Aristóteles foi o primeiro a criar o conceito de geocentrismo. O que é geocentrismo? Bom, geocentrismo, a Terra está no centro de tudo, e tudo roda em torno dela. Copérnico, um pouco mais para frente, alterou essa lógica do Aristóteles, dizendo que o Sol está no centro, depois eu tenho dois planetas, a Terra e os demais girando em órbitas circulares. Copérnico colocou. Anos mais tarde, vocês viram que uma órbita circular não existe. Kepler chega e fala, não existe uma órbita circular, que existam órbitas elípticas, um oval, por assim dizer. Bom, e aí criamos o mundo sublunar, formado a partir de 4 elementos: terra, água, ar e fogo, certo? É tudo que está fora
da Lua, e o mundo supralunar, formado pelo quinto elemento, a quinta essência, chamada de éter, certo? O éter era a essência da vida, tá? Então, temos terra, água, ar e fogo como sendo sublunar e supralunar, o éter, a vida. A partir dessa lógica, o Aristóteles classificou o movimento como movimento natural, certo? Cada elemento possuiria um movimento natural. Então, eu sou um indivíduo, tenho um movimento natural. Minha mesa, seu computador, tudo que está ao meu redor tem um movimento natural, tá? Natural. Para os corpos celestes seria circular, ou seja, girando um círculo em torno, claro, da Terra, tudo se mexendo em torno. Para os 4 elementos do mundo sublunar, o que era isso? Terra, água, ar e fogo. O movimento natural seria retilíneo e vertical, sempre em linha reta para cima ou para baixo, certo? Bom, aí criamos símbolos. Água e terra seriam naturalmente para baixo, ou seja, a água cai para baixo, a terra está embaixo de mim, então está embaixo. O ar e o fogo tenderiam naturalmente para cima. Por que tenderiam para cima? Porque eles tendem a subir. O fogo, quando você acende, ele não desce, sobe. E o ar? O ar está ao nosso redor, está acima de nós. Então, está acima. Isso é a ideia de Aristóteles. Certo? E aí, mas se eu tivesse um corpo qualquer, certo? Constituído de qualquer matéria, como seria esse movimento natural? Certo? Por exemplo, o abandono de uma pedra. Elemento predominante, terra, porque a pedra, na ideia de Aristóteles, era constituída de metal terrestre. O movimento natural seria para onde? Para baixo. Ou seja, se eu pego uma pedra, solto, ela cai para onde? Vai para baixo. Se eu pego água, se eu pegar água, soltar, ela vai para onde? Para baixo. Fogo, se eu acender, ele vai para onde? Para cima. Ar, bom, o ar está ao nosso redor, está acima de nós. Só soprar, meu ar não vai descer? Não, o ar vai subir. Claro que nós temos variações dessa lógica aristotélica, mas isso eu estou falando de 2000 anos atrás, tá? Início da civilização humana como nós a conhecemos. O movimento violento para Aristóteles era classificado como puxões e empurrões. Se eu puxasse, era um movimento violento, assim como se eu empurrasse, era chamado de movimento violento, movimento brusco. Ou seja, tudo que se mexesse muito rápido era movimento brusco. Bom, com o passar do tempo e a evolução do pensamento científico, a natureza do movimento foi sendo aperfeiçoada graças ao trabalho de alguns cientistas. Galileu, Copérnico, Kepler, que eu já citei. No entanto, o primeiro cara a oferecer respostas satisfatórias foi Isaac Newton, certo? Que viveu entre o século XVI e século XVII, que para isso propôs as leis do movimento. Ou seja, para Newton, não há diferença entre corpos sublunares e supralunares. Também não há diferença entre movimentos naturais e violentos. Para ele, todos os corpos do universo devem obedecer às mesmas leis de movimento. E aí ele cria as suas leis, certo? De acordo com Newton, todas as leis do movimento valem em qualquer lugar, seja no Brasil, Inglaterra, China, Lua, ou seja, para qualquer lugar. Basta que eu tenha as forças que atuam sobre o corpo e aplicar as leis do movimento. Eu sei as forças que atuam sobre o corpo e posso aplicar toda e qualquer lei de movimento, certo? Analisando a Lua em relação à Terra, analisando vamos colocar assim, a muralha da China ou até mesmo o Big Bang. Todas elas estão regidas pelas mesmas leis de movimento, tá? E aí entra o primeiro conceito. O que é força? Bom, no sentido mais simples, é empurrão, puxão. Eu puxo, eu empurro,
As forças, certo? No sentido macroscópico, pode ser as forças de contato ou de ação à distância. Por exemplo, se eu faço um cabo de guerra, no chão, eu estou fazendo força. Eu chuto uma bola com força, dois carros se colidem, eu estou tendo o quê? Uma força. Tá? Exemplos de força de ação à distância, certo? A gravidade é uma força de ação à distância. A magnética é uma força de ação à distância. Ou seja, não precisa ter contato, certo? A gravidade, eu estou sobre o planeta, eu estou sob a ação da gravidade. Força elétrica, eu preciso estar tocando a eletricidade? Não. Simplesmente a eletricidade ao nosso redor tem força. Assim como a força magnética, certo? E aí ele cria, com essa ideia, as 3 leis do movimento, conhecido também como as 3 leis de Newton, certo? Que vamos falar sobre 2 dessas. A primeira, certo, lei, aqui eu errei o texto, desculpa, e a segunda lei, certo? E eu vou citar um pouco também da terceira, faltou aqui até a segunda lei, e a terceira lei, ação e reação. Essa terceira lei a gente vai falar um pouco mais para frente, mas eu vou citar sobre todas elas. A primeira lei, princípio da inércia, o corpo fica parado até que algo faça ele se mover. Ou algo vai continuar em movimento até que uma força externa faça ele parar. Ou seja, vamos lá. Se eu empurro algo, se eu empurrei uma bola, uma mesa, uma cadeira, ou puxei algo, tá? Eu simplesmente tirei da inércia. Ele está parado. Eu fiz força, coloquei em movimento. Certo? Se um carro bate em mim na rua, o carro fez força em mim, certo? Ele vai me mover, seja para o chão, para o asfalto, ou seja, para o hospital. A segunda lei, o princípio da dinâmica. O que é força? Newton quantificou a força como sendo a massa que o objeto tem multiplicada pela aceleração que eu imponho. Né? Esse puxão, esse empurrão é uma aceleração. Se é uma aceleração, vai variar de acordo com a massa que eu quero puxar ou quero empurrar. Certo? E ação e reação. Para cada ação, existe uma reação oposta e de mesma intensidade. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que se eu pego um objeto e bato nele, ele, por reação, ele quer rebater em mim. Por exemplo, se eu quero empurrar uma porta, tem alguém segurando do outro lado. Bom, eu vou empurrar a porta de um lado, a pessoa vai empurrar no sentido contrário. Ou seja, a ação de eu empurrar a porta tem como reação a outra pessoa empurrar de volta. Quem ganha nessa história, bom, quem tiver mais força, ou melhor dizendo, quem tiver mais massa, ou quem colocar mais aceleração, exemplo disso, certo? De força aplicada de ação. Em ação, você tem o quê? Você tem aquele soco de 1 polegada do Bruce Lee. Eu assisto um vídeo aí na internet, tá? O soco de 1 polegada do Bruce Lee. Ele mete um soco na pessoa usando apenas um dedo, em um instante de segundo. Então ele aplica aquilo muito rápido e a pessoa é arremessada. Vamos lá. A pessoa estava parada, primeira lei de inércia. Ele armou e acelerou a mão na direção da pessoa. Princípio fundamental da dinâmica, da força. Ele aplicou força. Terceira lei de Newton, ação e reação. Como ele colocou uma força na pessoa, como nós temos o atrito, a pessoa cai sobre uma cadeira e é arrastada. E a energia para fazer parar faz com que a pessoa caia na cadeira e ande 1 metro para trás, 2 metros para trás, até que toda a energia se dissipe e ele volte a ficar em inércia. Tá? Essa é a terceira lei de Newton aplicada. Tá? Mas vamos falar sobre cada uma do seu devido tempo. Primeiro momento, a primeira lei de Newton. Certo? Se nenhuma força atua sobre o corpo, sua velocidade não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. O corpo parado não tem aceleração nenhuma sobre ele. Mas, professor,
Você não disse que tudo está sob a ação da gravidade? Sim, em equilíbrio. Eu estou sobre a Terra, você que está assistindo esse vídeo está sobre a Terra. Nós todos estamos sobre a Terra. Ela exerce uma força-peso, pelo amor de Deus. Peso não tem nada a ver com massa. Precisa de massa para ter peso. Mas falar que massa e peso é a mesma coisa, não é nem um pouco. Tá? Tira da sua cabeça. Tá? Então, a Terra exerce um peso, que é a sua massa vezes a gravidade. A mesma proporção te empurra para cima, chama-se normal. Ela quer equilibrar. Isso faz com que eu não saia voando pelo planeta, por exemplo, de acordo com a rotação do planeta, eu não vou conseguir voar para fora do planeta, assim como também não vou conseguir ser esmagado por essa gravidade que está me empurrando na direção do seu cérebro. Tá? Bom, a inércia, portanto, é uma propriedade que os corpos possuem de resistir às mudanças do estado de movimento. Tá bom. Quer ver um exemplo disso? Tenta empurrar uma carreta. Eu quero empurrar uma carreta. Legal. O motorista chegou, travou a carreta, puxou os freios e falou assim: vai, otário, puxa. Eu vou conseguir? Você tem que conseguir, com preparo físico, se eu vou preparar, se eu gerar energia, se eu conseguir ter energia suficiente para empurrar aquela carreta. Mas não vou ter, eu sou uma pessoa sedentária, certo? Pessoa sedentária não aguenta nem puxar um lápis. Então, tudo bem. Eu vou querer empurrar aquela carreta. Não vou conseguir. Por quê? A inércia dele é muito maior para continuar parado do que para entrar em movimento. Ah, então tá. Então eu vou tentar arrastar, não sei, o meu tênis. Você tem mais massa, mais força, você consegue arrastar seu tênis. Então, ele vai entrar em movimento. Ele vai sair da inércia. Então, existem muitas situações no nosso cotidiano, como, por exemplo, vamos colocar aqui os movimentos bruscos de parques de diversão. Se pegar o barco Viking, certo? Aquele movimento de ida e volta do barco Viking. Aquele movimento, quem está se movimentando é um barco Viking, você está inércia lá dentro. Mas você sente todas as reações. Por quê? Porque você sente aquela reação, vou e volto, e tal. O que eu acho que eu sei tudo que está ali? Porque simplesmente eu estou sentindo os efeitos da ausência de gravidade, mesmo que seja minúsculo, certo? Então vamos lá. Eu estou dentro do barco Viking, estou em inércia. Quem está se movimentando é o barco. Ah, mas por que eu sinto aquelas sensações todas dentro de um brinquedo como esse? Porque assim, eu estou sendo jogado de um lado para o outro. Eu estou inércia, mas eu estou sentindo os efeitos. Lembre-se que eu sou um corpo humano. Se eu colocasse um barco Viking, uma caixa de papelão, ela se movimentaria? Não. Ela sentiria os efeitos? Não. Como é que uma caixa vai sentir qualquer coisa? O que eu sinto é o sentido da velocidade. É a única coisa que eu estou mexendo nesse momento. O cinto de segurança, por exemplo. É muito interessante citar isso aqui. O cinto de segurança impede que o seu corpo continue em movimento. Por exemplo, eu estou num carro, tal, pessoa da minha frente está distraída, erra e vai bater em alguém, um outro carro na frente. O carro está em movimento, mas eu não. Eu estou também seguindo o mesmo movimento dele. Eu não estou inércia. Apesar de estar dentro do carro, eu estou inércia com a mesma energia do carro. Quando acontece a batida, o carro sofre uma brusca parada, ou seja, ele recebe totalmente a inércia. E aquela energia é transferida. Lembre-se, na física, nada se perde, tudo se transforma. E aquela energia do carro é transferida para mim. Para onde qual é o meu sentido? Eu quero continuar em linha reta. Eu vou querer passar pelo vitrô do carro, pelo vidro do carro. Eu vou querer chegar do outro lado. Se eu vou querer chegar do outro lado, certo? Eu preciso de algo que me prenda no carro. Preciso de segurança. Tá? Para me prender. Hoje tem dispositivo até mesmo como o airbag, que aciona uma almofada para que, além do cinto de segurança, você não seja jogado para frente, você se machuque em caso de uma colisão muito mais forte. Tem objeto de segurança que não falta. Então, o cinto, ele não deixa que o meu corpo continue em movimento. Você, por exemplo, pega um coletivo, um ônibus e anda correndo, você não vai sentir
se ele tiver uma parada brusca, você é jogado, você bate na frente, porque não tem nada que te segure, nada que te impeça de continuar em movimento. Assim como quando ele também acelera, você é arremessado para trás. Ou seja, eu estou dentro do ônibus, ele está em movimento. Freou, eu sou jogado para frente. Opa, equilibrou, parei, foi inércia, junto com o ônibus. Os passageiros entrou, o motorista ligou, voltou a acelerar o ônibus, eu, opa, vou para trás. A partir do momento que ele começou o movimento, eu entrei em sintonia com o ônibus, eu volto à minha posição. E assim vai continuando esse movimento até não querer mais. Outro negócio legal de citar é a questão até mesmo do cinto de segurança do banco do passageiro. Porque até o passageiro que senta atrás de você é necessário que ele coloque banco, coloque cinto, mesmo sentado no banco de trás. Por quê? Em caso da freada brusca, para onde ele vai? Ele vai ser arremessado em cima de quem estiver na frente dele. Ele vai te machucar. Então, quem está no banco da frente, ele tem que evitar que a coluna do carro, que o volante, o painel do carro se acerte. Mas quem está atrás também vai sofrer o mesmo efeito que você. Ah, mas tem o banco. Você acha que o banco vai segurar, dependendo da velocidade da aceleração envolvida, numa batida? Você acha mesmo que o banco, que está segurado por uns 4 parafusos, vai segurar uma pessoa de uns 80 quilos indo na sua direção? Lembre-se que ele está com uma aceleração de carro. O carro não está em baixa aceleração, está em alta aceleração. Tá? Então, é interessante que o passageiro de trás use também o cinto para a segurança dele e de quem estiver na frente dele. Tá bom? Vamos lá. Um caso aqui, um automóvel sendo empurrado contra a porta, quando um carro entra numa curva. Por que eu faço isso? Porque eu quero continuar meu movimento em linha reta. Quando eu entro numa curva, eu quero continuar em linha reta. É inércia. Eu quero continuar o movimento extremamente reto. Então, quando eu entro numa curva, meu corpo quer continuar em linha reta. Porém, o carro segura você na frente. Então, você é pressionado contra a porta do veículo. Quando você entra numa curva em alta velocidade. Por quê? Porque o seu corpo quer continuar em linha reta. Porém, o carro está fazendo a curva. Então o que acontece? Por exemplo, uma das coisas que mais acontece em acidentes de carro, você acionar o freio quando você faz uma curva muito rápida. Na hora que você aciona o freio, você entra em inércia. E aquela energia, como eu disse anteriormente, na física, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aquela energia, como você travou o carro, o movimento está naquela direção, linha reta, o carro capota. Você travou o carro, você deixou o carro em inércia. Mas você não dissipou a energia que você gerou com o motor, com as rodas. Você vai continuar em linha reta, na hora que o carro capota. Certo? Aqui é um videozinho, esse aqui é legalzinho da sala de aula, mostrando toalhas de mesa. Aquela brincadeirinha das toalhinhas de mesa, certo? Quando, por exemplo, eu vou fazer aquela brincadeira de puxar, certo? A toalha, certo? Se eu puxo muito rápido, quem está em cima fica parado. É uma brincadeira disso, tá? Vamos lá. Aqui temos o caso. A pessoa está aqui, ó. Ele quer puxar, certo? Princípio fundamental da força. Aqui já está entrando na segunda lei de Newton, certo? Eu quero puxar um veículo. Eu tenho que fazer força. E para fazer força, para fazer força, essa força tem que ser, para entrar algum movimento, tem que ser maior que a massa. Por quê? Porque eu tenho que ser maior que a massa. Porque eu preciso de aceleração. A partir do momento que você acelera, você entra em força, começa a aplicar força. Você aplicou força, o objeto sai do lugar. Tá? Dadas as devidas proporções. Ok? Primeiro exercício. Segundo Aristóteles, uma vez deslocado seu material, seu local natural, os elementos tendem exponencialmente a retornar a ele, realizando movimentos chamados naturais. Eu levantei a pedra, soltei, vai cair. Levantei água, soltei, ela vai cair. Certo? Acendi o fogo, opa, subiu. Soprei, quando vai o ar? Para cima. Certo?
Já esse movimento é denominado forçado. Um corpo permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessadas as causas, o efeito natural estaria em repouso e adquiriria um movimento natural. Essa ideia de Aristóteles, Newton traduziu em uma das suas leis. Qual? Adivinha? Adivinha qual que é a lei? Eu estou falando da inércia, tá? Estou falando da inércia, tá bom? Essa é a lei que Newton se baseou em Aristóteles. Vamos lá. Em 1543, Copérnico criou um livro revolucionário em que propunha que a Terra girava em torno do próprio eixo, rodando em torno do Sol, certo? A Terra gira em torno de si mesma e ela gira depois em torno do Sol, certo? Rotação e translação, como vocês conhecem. Isso contraria a concepção de Aristóteles, que acreditava que a Terra é o centro do universo. Para Aristóteles, a Terra gira do leste para oeste para o leste. Coisas como nuvens e pássaros, que não estão presos à Terra, pareceriam estar sempre em movimento, do leste para o oeste, justamente como o Sol. Ou seja, um pássaro, eu não estou enxergando o pássaro. A Terra está se movendo, o pássaro está parado no ar. Essa é a ideia. Claro que, quando Galileu, em 1632, baseou suas experiências, ela percebeu que rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim a existência do sistema de Copérnico. Seu argumento adaptado para a nossa época é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se o vagão estiver movimentando com velocidade constante, a bola cai junto a seus pés. Ué. Ou seja, ele parado, a bola cai no meu pé. Ele em movimento, a bola voltou a cair no meu pé. Certo? Admitindo que eu vou desprezar a resistência do ar. Certo? Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar o movimento do vagão. Ou seja, nós sobre a Terra compartilhamos o movimento do planeta. O princípio físico, Galileu rebateu o argumento de princípio físico, em que Galileu se baseou para rebater o argumento aristotélico, foi basicamente a inércia. Ele volta aqui e cita a inércia novamente. Essa aqui eu gosto. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as leis de Newton descrevem os movimentos que podem executar cotidianamente, tais como andar, correr, saltar, bem como o fato de usar máquinas, por exemplo, aviões, carros, que podem voar. No caso aqui eu vou citar o exemplo do avião que pode voar. As histórias de quadrinhos são cheias de super-heróis que podem fazer incríveis coisas, como o ato de voar. O Super-Homem, o Homem de Ferro, certo? Eles voam. Esses dois heróis conseguem voar. Entretanto, o Homem de Ferro viola a lei da inércia por usar propulsores para voar? Não. Ele gerou uma força para trás que impulsiona ele para frente. Então, ele não, ele está de acordo com a inércia. Ou seja, se ele quer entrar em movimento, ele precisa de uma força externa que vai fazer ele se mover. Até então, beleza. O Super-Homem viola a lei da ação e reação por não usar propulsores para voar. Não. A questão do propulsor é a inércia, não é a questão da ação e reação. O Homem de Ferro viola a lei da ação e reação por usar propulsores. Bom, aquela historinha. O Homem de Ferro, ele usa propulsores para voar. Ele usa o princípio da inércia. Ele não viola ação e reação. Certo? Em nenhum momento ele está violando nada aqui. Agora, o Super-Homem viola a lei da inércia por não usar propulsores. Por quê? Como é que ele gera uma força suficientemente alta para conseguir voar? Pior ainda, ele está no ar, ele quer parar. Ele para. Ele volta. Ele anda para a direita, esquerda, todas as direções possíveis. Seria possível um Super-Homem na atual situação da Terra? Não, não seria. Por quê?
se existisse super-homem, eu também poderia dar ré no avião, no ar. Estou voando. Ah, esqueci uma caneta lá na minha casa, lá, que eu dar de presente pro meu amigo. Eu vou engatar a ré aqui do meu avião, dar o pisca-alerta e eu vou fazer uma nova de volta. Não. Você quer voltar para algo, tem que fazer um giro em torno para poder retornar. Você não pode engatar mais ré, não volta, certo? Então, mesmo com propulsores, eu não consigo voltar, tá? Essa história. E o homem de aço, o homem de ferro, ele, bom, ele não viola nada, ele só está usando a lei da inércia para ser quebrado. Ele também não viola ação e reação. Para toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade. Se ele usa propulsores, ele consegue voar. Ele gera energia para trás para ir para frente. Ação e reação, certo? Por mais que seja ao contrário, o que eu acabei de explicar sobre ação e reação, é uma ação e reação. Ele não viola nada. O que está violando aqui é o super-homem, tá? Ah, os dois heróis violam a lei da inércia. Não, quem viola a lei da inércia é apenas o super-homem. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da força. Mudanças de movimento de força motora imprimida, produzida numa direção linha reta na qual aquela força é aplicada. Ou seja, aqui eu vou analisar o movimento em linha reta. Ah, mas se tiver duas ou três forças, eu vou usar a ideia de vetores para achar uma única forma, tá bom? A segunda lei de Newton explica a força resultante aplicada sobre um corpo, ou seja, uma única força. Ah, mas eu usar um cabo de guerra. É um cabo de guerra, alguém vai ganhar. Então vai ter uma força de um lado, uma força do outro. Se esse está ganhando, esse tem mais força, porém esse aqui está segurando. Se esse aqui está ganhando, esse aqui está resistindo. Então, sempre vai ter uma única força. Por mais que dois lados puxem, alguém vai ganhar. E quem ganhar é a força resultante. Tá? Vamos lá. Se eu aplico forças resultantes, eu vou ter aqui força aplicada, massa, a partícula, a aceleração adquirida. Objeto parado, certo? Imagina aqui, objeto parado, tá? Objeto parado. Eu venho aqui e coloco uma força nele. Legal. Para onde eu aplicar a força, ele vai se movimentar. Para onde eu aplicar a força, ele vai se movimentar. Certo? Só aplico para cá, vai para cá. Só aplico para cima, sobe. Só aplico para baixo, desce. Só aplico em diagonal, ele vai em diagonal. Tá? Esse é o princípio básico da força. Só que a força vai ser o quê? Mediante a aceleração que eu vou colocar. Tá? Então, foguete, certo? Recebe a ação de uma força aplicada aos seus jatos. Então, é como se aquele combustível que jorrasse para baixo conseguisse levantar o foguete. Assim como um arqueiro, ele estica, ele faz força, certo? Ele enche de força. E a flecha nada mais é do que o vetor para onde eu vou indicar, para onde vai essa força. Quando eu solto, certo? Eu acelero muito rápido. Então, a flecha sai. Vamos lá. Admitindo algumas coisas. Primeiro, se eu tenho duas forças na mesma direção e sentido, eu posso somá-las, gerando uma única força resultante. Sentidos opostos, a força maior menos a força menor, certo? Gera também uma força resultante. E uma diagonal? Uma diagonal, você vai aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Por quê? Porque vai formar, uma diagonal sempre vai formar uma resultante entre uma força vertical e uma horizontal. Que nem aqui, ó, uma vertical e uma horizontal, tá? Vertical e horizontal, forma um triângulo retângulo, forma o teorema de Pitágoras. Então, força resultante em diagonal é teorema de Pitágoras. Sistema Internacional de Medidas, né? Eu tenho aqui, toda a distância vai ser medida em metros, toda a massa em quilogramas e todo o tempo em segundos. Por quê? Metro definido pela distância percorrida pela luz. Quilograma definido por como sendo a massa de um cilindro de platina iriada, certo? Isso daqui foi baseado numa convenção em 1960, onde definiu o tamanho dos pesos e medidas. E os segundos, que é definido em função da radiação atômica do elemento césio, que é aquele que se movimenta mais rápido, é o elemento que tem as partículas que se movimentam mais rápido.
Tanto assim que o relógio atômico é o relógio mais preciso do mundo, tá? Vamos lá. Primeiro exercício. A figura a seguir mostra um caminhão que está se movimentando em uma estrada horizontal, uniformemente acelerado, em linha reta para a direita. Aqui, certo? Fixa a carroceria do caminhão a um plano inclinado no qual está apoiado um pequeno bloco em repouso em relação ao caminhão. Ou seja, eu estou se movimentando, o bloco não está se movimentando, ele está se movimentando porque o caminhão está se movimentando. Dos segmentos 1, 2, 3, 4, 5 em cima do caminhão, desenhado, o que pode representar a resultante das forças, ou seja, para onde a força está indo, qual é? A que estiver na mesma direção da aceleração, ou seja, o 4. Por que o 4? Porque o 4 está na mesma direção da aceleração, certo? Está na horizontal. Todas as outras estão em setas em diagonal para algum lado. Ah, mas quando ele parar, ele vai ser arremessado? Ele está em movimento. Eu estou analisando. Você está parando, você está desacelerando, ele está se movimentando. Se ele está se movimentando, ele está na mesma direção no sentido que o caminhão, que é a aceleração do caminhão. Tá bom? Vamos lá. Vamos pegar esse outro exercício da Unesp. Um garçom leva um copo de água apoiado numa bandeja, certo? Você leva um copo de água apoiado numa bandeja plana, mantida na horizontal, sem deixar o copo escorregue em relação à bandeja e sem que a água transborde o copo. O copo tem uma massa total de 0,4 kg. Parte do repouso e descreve um movimento retilíneo e acelerado em relação ao solo, em um plano horizontal com aceleração constante. Ou seja, vai continuar acelerando naquela direção assim. Se o intervalo de tempo for de 8 segundos, o garçom move o copo uma distância de 1,6 metros, desprezando a resistência do ar. Qual for o módulo da força de atrito devido à interação entre a bandeja que atua sobre o corpo nesse intervalo de tempo? Seria igual a quanto? Ele quer saber o atrito para manter o copo parado. Qual a força, quanto de força estou aplicando ali para que o bloco continue parado, tá? Primeira coisa que eu tenho que ficar ligado: distância em relação a tempo. Vamos lá. Para eu calcular o quanto de força, eu tenho que ter igual a massa vezes a aceleração. Tá? Lembrando que força e aceleração são vetoriais. Mas falta o que aqui? Falta aceleração. E aonde há aceleração? Eu tenho tempo, eu tenho distância, eu tenho sorvete, tá? Mas não qualquer sorvete. O sorvete vai ser a variação da distância percorrida é igual à velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração dividido por 2, tempo ao quadrado. Movimento uniforme variável. Já que isso aqui é a condição de aceleração, é um movimento uniforme variável. Bom, eu tenho tempo, eu tenho metro, eu tenho o quê? Repouso. Repouso, velocidade inicial é 0. Então aqui vai ficar 1,6 é igual a sobre 2 do tempo, que é 0,8 ao quadrado. 0,8 ao quadrado é 0,64. 0,64 dividido por 2 é 0,32 vezes a aceleração. A aceleração, então, é 1,6 dividido. Vou arrumar aqui, deixa eu ver. Eu sei que a caligrafia não é das melhores, gente. Peço desculpas. Mas, vamos ver. Eu vou ter 1,6 sobre 0,32. Quando eu pego e divido esses dois, eu acho uma aceleração, sabe de quanto? Eu acho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Certo? 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, achei minha aceleração.
Volto lá para a fórmula de achar minha força. O que vai ser a força? Vai ser a massa, é de quanto? 0,4 vezes uma aceleração de 5. A força vai ser de 2 newtons. Sim, força se mede em newtons, graças ao criador dessa lógica, Isaac Newton. Tá? Então, tem 2 newtons de força, eu tenho a letra B. Tá bom? Deixar bem claro que aquela fórmula do vovô e da vovó, do sorvetão, aparece. Quando que eu uso vovô e vovó? Quando tem velocidade e tenho tempo. Quando que eu uso sorvetão? Quando eu tenho distância e tenho tempo. Tá? E quando que eu uso Torricelli? Tem uma terceira. Quando eu tenho distância e velocidade. Sim, gravem isso. Vamos lá, repetindo. Se eu tenho velocidade e tenho tempo, lembre-se que todas essas eu uso para calcular a aceleração. A função dessas fórmulas é só calcular a aceleração. Se eu tenho velocidade e tenho tempo, eu uso sorvete. Sorvete não. Opa, errei. Sorvete é movimento uniforme, não tem aceleração. Então, se eu tenho velocidade e tenho tempo, tenho a fórmula do vovô e da vovó. Lembra lá? Falei para vocês? Certo? Se não, procurem aí. Fórmula do vovô e da vovó. Movimento uniforme variável. Vamos lá. Se eu tenho distância e tenho tempo para calcular a aceleração, eu uso o quê? Essa fórmula do sorvetão que eu acabei de usar hoje. Se eu tenho distância e tenho velocidade, eu quero calcular a aceleração, eu uso o quê? Fórmula de Torricelli, aquela que v ao quadrado, igual a velocidade de som ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação da distância percorrida. Tá bom? Lembra dessas fórmulas. Vamos pegar agora aqui o primeiro exercício. Vamos pegar aqui VUNESP. Observe a figura a seguir. O caboclo faz uma força de 10,8 newtons. A massa do bloco de baixo é de 4 kg. Dado que a segunda lei de Newton estabelece que as forças resultantes aplicadas do corpo é igual ao produto da aceleração pela sua massa. Ou seja, se eu tenho duas caixas, eu estou aplicando a mesma aceleração nas duas caixas, porque eu estou movendo as duas simultaneamente. Sabendo que a aceleração do carrinho tem módulo igual a 1,5 metros por quadrado e que a caixa maior tem 4 kg, é correto afirmar que a massa menor é igual a quanto? Vamos à segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Força exercida. Bom, o cara está exercendo força em quantos blocos? Em 2. Então, aqui eu tenho uma massa 1 somada com uma massa 2, sofrendo a mesmíssima aceleração. Então, vamos lá. Eu tenho 10,8. Sim, 10,8. Que é igual. Bom, massa 1. É 4. Beleza. Massa 2. Não sei. Deixa lá. Dei aceleração. Professor, essa aceleração só deu valor. Dei mesmo. Tem valor para ela. Então, não posso colocar a letra A. Tem que colocar o valor dessa aceleração. O valor dessa aceleração é de 1,5. Professor, que por que ficou massa 1 mais massa 2? Vou repetir. O menininho está empurrando quantas caixas ao mesmo tempo? 2. Tá? Então, a aceleração que eu produzo em uma é a mesma aceleração que eu produzo em outra. E a mesma força que exerce uma é a mesma força que exerce outra? Não. Ele está fazendo uma força aonde? No carrinho. Os blocos têm forças diferentes, porque têm massas diferentes. Porém, sofrem da mesma aceleração. Tá bom? Aqui, fazendo a continha, eu vou ter 10,8. Que é igual a 1,5 vezes 4, porque eu estou fazendo distributivo. Certo? Eu vou ter, vamos lá, 1,5 vezes 2 é 3, 3 com 3, 6. Então, 6, que é o resultado de 1,5 vezes 4,
depois 1,5 vezes M2. Então, eu vou ter 1,5 M2. Se eu tenho 1,5 M2, eu vou ter o quê? Bom, eu vou estar passando mais para menos, vou ter 10,8 menos 6, que é igual a 1,5 M2, tá? Se eu tenho 1,5 M2, 10,8 menos 6, 10 tira 6 sobre a 4, vou ter 4,8, dividido por quanto? 1,5. Isso me dará a massa 2, certo? O segundo objeto, tá certo? Bom, se eu tenho essa história, basicamente, eu vou ter o quê? Vamos lá. Eu vou ter aqui... Ah, esqueci um detalhe. A força de atrito, certo? Gente, tem a forcinha de atrito aqui, ó. Contrária. Olha só, enchendo o saco aqui. Então, esse valor tem 4,8. Eu tenho que descontar quanto? 1,8 do atrito. Então, 4,8 menos 1,8, na verdade, é 3 dividido por 1,5, tá? É igual a massa 2. Se eu pegar e dividir agora, gente. Professora, por que você colocou esse menos 1,8 no final? Eu podia ter colocado até aqui, ó, menos 1,8, tá? Eu podia ter feito aqui, isso aqui é da 9, tá certo? Só que é uma força contrária. Lembre-se que só pode ter uma força atuando sobre todo o conjunto, que é a força resultante. Eu tenho 1,8 na direção e tenho, desculpa, 10,8 na direção e 1,8 na direção contrária. A resultante é onde está a força maior. Ah, mas essa aqui está segurando. Mas essa aqui, a maior, 10,8, consegue puxar ela, mesmo com essa aqui segurando. Tá? Então, a de 10,8 acaba ganhando de 1,8 e puxando ela. Só tem que descontar. Por quê? Porque a massa 2 vai ter que ser mais leve para isso acontecer. Essa massa 2, na hora que eu divido, eu acho quanto? Eu acho 2 quilogramas. Né? Quilogramas, que é a unidade de massa. Já que a massa do carrinho vai ser desprezível, eu não posso nem considerar aqui. Ah, professor, mas se tivesse um problema a massa do carrinho, eu colocaria M3. Aí seria massa do carrinho, massa do bloco maior, massa do bloco menor. Ou da caixa maior, da caixa menor. Tá bom? Vamos lá. 2 carrinhos aqui. A força tem atrito? Não. Então só tem uma força atuando. 10 newtons. Certo? Legal. Os carrinhos A e B, quando vazio, tem a mesma massa, de 5 quilos. Certo? O carrinho A está vazio, o carrinho B tem em seu interior um pacote de massa 10 quilos. Opa, quantas massas tem nessa brincadeira? 3. De novo, eu vou aplicar a mesma lógica. Força é igual, vamos lá, pegar todas as massas. M1 mais M2, o carrinho 1, carrinho 2, mais nós temos o pacotinho C. Eu vou chamar de massa 3 ou massa C, tanto faz. 1, 2, 3 seria A, B e C, vezes a mesma aceleração. Que é de quanto? Bom, não sei. É a pergunta da letra A. Qual aceleração move-se essa situação? Quanto de aceleração eu tenho que colocar com essa força para eu gerar movimento? Eu vou ter 10 igual. Massa 1, 2 e 3. Eu tenho aqui 5, 5 e 10. 5 mais 5, 20, 10, né? 5 mais 5, 10, mais 10, 20. 20 vezes A. Está multiplicando, passo dividindo. Eu vou ter 10 dividido por 20. Lembre-se que quem estiver com a letra vai passar embaixo. 10 dividido por 20. 10 dividido por 20 é 0,5 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Legal. A intensidade da força H, que é a força de atrito,
que o carrinho B exerce no carrinho C? Bom, quero saber a força de atrito que o exercida aqui dentro. Ó. Essa força aqui contrária. Para achar essa força H, eu vou ter que fazer massa do bloquinho C vezes a aceleração. Ah, professor, mas qual que é a aceleração? É a mesma. Todos estão no mesmo sistema. Então, a mesma aceleração de 0,5. Eu calculei lá em cima, serve para agora. Então, tenho 10 da massa C. Deixa eu arrumar aqui. 10 da massa C vezes 0,5 de aceleração. A força H será de quanto? De 5 newtons. Certo? 5 newtons. Então, respondi a letra A, respondi agora a letra B. Tá bom? Então, gente, vocês entenderam o princípio aqui da primeira lei, segunda lei, terceira lei de Newton. Eu já usei aqui um pouquinho da primeira e segunda lei para vocês entenderem. Espero ter entendido e até a próxima aula de Física Online, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Bons estudos.